Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Galera, vocês vão olhar aí para a imagem e falar assim: nossa, que imagem é essa? O que que essa professora está pensando? Mas olha só, galera, tem uma atividade, uma proposta diferente para trazer para vocês hoje. Como nossa última aula, a gente fez um trabalhinho um pouquinho mais puxado e tal, que vocês pesquisaram lá, fizeram uma leitura de imagem. Hoje eu trouxe uma atividade prática para a gente desenhar. Vamos desenferrujar um pouquinho os nossos dedinhos, vamos praticar um pouco de desenho e criatividade, né? Porque criatividade é uma coisa que a gente tem que colocar em prática. Então eu trouxe para vocês hoje, não fugindo do nosso contexto, que é sobre arte moderna, enfim, mas trouxe um artista que ele não está no nosso livro, mas é um artista bem bacana, bem interessante o que ele faz, bem atual. Ele, né, ainda é um artista vivo, enfim, pratica a sua arte, que é o Vincent Ball, né? Esse artista, gente, ele trabalha com desenhos com sombras, né? Ele produz seus desenhos a partir de sombras de objetos, como vocês estão vendo aí dessa xícara. Mas deixa eu contar um pouquinho sobre esse artista antes da gente ir para essa pra parte aí prática e eu explicar o que vocês vão estar fazendo. Esse artista aqui, gente, ele é um artista que é uma pessoa, né? Que a sua principal ocupação, sua profissão, ele é um diretor de cinema, ele é um produtor de publicidade, né? Tem essas duas funções, produz comerciais e é um diretor de cinema. E esse artista, gente, certa vez ele estava trabalhando já há alguns meses, um bom tempo, enfim, num roteiro de cinema, enfim, e sabe quando na sala às vezes acontece, eu passo uma atividade e vocês ficam lá, ai, professora, não tô conseguindo pensar em nada, não tô conseguindo produzir, não tá indo, eu tô sem criatividade, enfim, né? Às vezes eu escuto muito dos alunos na hora de fazer uma atividade prática. E esse artista, o Vincent, ele estava nesse momento aí, sem conseguir produzir, já estava um bom tempo trabalhando né, em um roteiro e ele não conseguia desenrolar o seu trabalho. E aí, numa bela tarde, né, tomando uma xícara de chá, ele começa a observar a sombra que essa xícara produzia sobre o papel que ele estava usando para produzir o seu trabalho. E aí, ele começa a observar essa sombra e ele percebe que a criatividade dele começa a fluir com essa sombra. E ele pega uma canetinha bem básica aí, ou qualquer caneta que tenha, uma caneta tinteira, né? Enfim, ele pega essa caneta e começa a fazer um desenho a partir dessa sombra. E observem aqui, ele criou, né, com a sombra da xícara dele, ele passa aqui e cria um elefante, digamos assim, né? Mais ou menos um elefante. Observem que ele não faz contorno aqui na sombra, ele só faz os desenhos que falta e a própria sombra é que faz, né, o contorno do corpo do elefante que ele produziu aqui. Bem legal, bem interessante é esse trabalho dele. Enfim, e aí de repente ele percebe que esse trabalho dele começa a despertar nele outros sentimentos e a desenvolver outras habilidades, e ele começa a produzir esses desenhos de sombra, né? Desenhos com sombra de objetos. Então, eu vou mostrar mais desenhos para vocês, e enquanto eu vou mostrando, eu quero que você se inspire, porque você também vai fazer um desenho com a sombra de algum objeto que você tem aí na sua casa. Mas lembrando, gente, não é reproduzir o objeto na sombra dele. Exemplo, aqui eu tenho uma xícara, ele podia ter reproduzido uma xícara aqui. Não, não é isso, entendeu? Não é reproduzir o desenho do objeto que você está usando. Você vai criar um outro desenho, um outro elemento a partir da sombra do objeto. Então, escolha aí na sua casa qualquer objeto que você tiver aí, qualquer objeto. Estão observando que essa xícara está aqui? Provavelmente aqui, ó, mais ou menos onde é que eu estou colocando o cursor do mouse, é que estaria uma lanterna, né? E essa lanterna está projetando uma luz sobre essa xícara que projeta uma sombra sobre o papel, né? A sombra projetada da xícara é que torna o elemento principal do desenho dele. Então, vamos ver aqui. Olha esse aqui com o tomate. Que interessante, né? Ele faz, parece uma cabeça de um mosquitinho da dengue, né? Alguma coisa parecida. Mas olha que bacana que ele faz aqui. Com a sombra do tomate, ele cria
um animalzinho aqui, né? A cabeça de um bichinho. E aí, aqui nesse, diferente daquele do elefante, ele faz contornos com a caneta dele em volta aqui para criar o desenho, para criar o personagem que ele se inspirou e através da sombra desse pimentão. Aqui ele faz, olha só, com um abacaxi. E observem que para ficar esse formato que está aqui, a sombra está vindo aqui, ó, mais da parte de cima, um pouquinho à esquerda, né, da fruta, sendo projetada aqui a luz, né, e aí a sombra projeta para este lado, mas a luz está aqui, ó, mais ou menos nessa direção. Diferente dos outros que a gente viu, como por exemplo o tomate, a luz que está sendo projetada aqui está vindo um pouquinho mais aqui da esquerda, porque a sombra está um pouco mais ampla sendo projetada aqui do lado direito. Assim como da xícara, a sombra, a luz está vindo, né, mais no mesmo ângulo que está a xícara para projetar esse formato. Então, a luz que você vai usar aí pode ser a luz do celular, de uma lanterna, de qualquer objeto que você tenha aí que projete algum tipo de luz sobre um objeto. Então, você vai escolher qual é o ângulo que você vai projetar essa luz para daí, né, você ter essa sombra no seu papel. Olha esse aqui, eu adoro, eu acho muito legal. Ele usou um copo, né, e com a luz do copo, com a sombra que esse copo projetou aqui, ele criou, né, um personagem. Então, a luz está vindo mais dessa direção aqui, do lado direito, um pouquinho mais superior, para ele fazer aqui, para projetar a sombra, né, sobre o papel. Vamos para o próximo. Olha esse daqui, eu acho muito legal também. Ele também usou o mesmo copo, mas olha só, o copo agora está numa posição diferente, com a luz também sendo projetada de um ângulo diferente. Sendo que, então, a luz provavelmente está no mesmo plano, né, no mesmo ângulo do copo, e aí aqui ele projeta, né, a sombra do copo, e olha que legal, a parte do detalhe do copo virou, parece que os dentes dele aqui, então como se ele estivesse escovando os dentes, e a barba dele aqui embaixo. Então, bem legal, bem interessante essa sombra e esse desenho que ele criou. Esse daqui, olha que legal, gente, com o garfo. Então, olha aqui, ó, tem um garfo, né? E ele, a sombra, a luz tá vindo bem aqui na mesma direção, né? Projetou a sombra aqui do garfo e ele criou um personagem aqui sentadinho, né? Na sombra do garfo. Nós temos aqui, olha que legal, gente, com uma tesoura. Ficou bem legal esse da tesoura. Então, olha só, a sombra, né, projetada aqui, ele criou um personagem aí de faroeste. E aqui nós temos com uma pequena flor, né, mais um desenho. E esse aqui, gente, também adoro esse desenho aqui, que ele fez com um controle de videogame, que virou um capacete. Olha que legal, que ideia criativa, né? Então, gente, olha ali, para vocês, ó, tem mais um aqui ainda com uma parte Nossa, fugiu o nome aqui. Não é cebola? É como se fosse uma cebolinha, né? Como se fosse um alho. Lembrei agora. E aí aqui ele fez um outro personagem. Olha só, tem uma folha e com a folha ele criou a cabeça da ovelhinha, né? E aqui o patinho e o carinha aqui virou, o patinho acabou virando o corpo e a cabeça de um ladrão em fuga, né? Gente, então a nossa atividade de hoje é essa. Eu quero que vocês criem dois desenhos de diferentes objetos, dois objetos diferentes, e vocês criem esse desenho usando. Pode usar lápis de cor ou pode só usar o lápis preto ou uma caneta tinteira, tipo uma estabilo, alguma coisa assim que você tiver aí para você criar esse seu desenho, né, a partir da sombra da silhueta de um objeto. Todos os desenhos de vocês eu quero que vocês assinem com o nome de vocês embaixo e depois fotografem ele, gente, porque o que resulta desse trabalho aqui é a fotografia, tá? E aí também é o ângulo que você vai fotografar para você conseguir o resultado. Lembrando que aqui, ó, não tem contorno, tá vendo na sombra aqui? Nós não temos contorno aqui, tá? Certo, gente? Essa é a nossa atividade de hoje. Eu acho que vai ser bem legal esse trabalho para nós pormos em prática um pouquinho a nossa criatividade.
e trabalhar um pouquinho com arte moderna, né? Um jeito diferente, uma arte diferente, ok? Na dúvida, surgiu, não tô... Ah, professora, quero mais inspirações. Coloca lá no Google, procura lá desenho com sombras de objetos, que vai aparecer mais ideias para vocês. Ou você pode ir lá procurar sobre esse artista, o Vincent Ball, tá? Que vocês também vão achar sobre ele lá. Ok, gente? Bom trabalho, capricha aí, 2 desenhos, quero ver coisas bem legais. Beijo, galera!